olá. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, O Que Sei Sobre Tigres e Dragões. E hoje, olha só, eu fiquei esperando esse momento durante muitos e muitos meses desse nosso podcast. Para quem já nos acompanha aqui, sabe que o nome Mestre Amaral foi citado nesse canal quantas vezes? Quantos episódios tem? Bom, esse episódio... no mínimo 75 vezes, porque acho que quase em todos os episódios o Mestre Amaral foi citado. Importante, Márcio, porque esse episódio aqui é o episódio de número 80. Ou seja, pelo menos 79 vezes. É isso que eu tô falando, por isso, no mínimo... 79 vezes o convidado que passou aqui antes ou citou o Mestre Amaral porque conhece as histórias, ou porque praticou com o Mestre Amaral, ou praticou com um aluno que hoje está na ativa, que foi aluno do Mestre Amaral. Então, Mestre Amaral, muito obrigado pela presença. É uma honra para mim e para todos nós aqui recebê-lo no nosso canal. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a todos vocês o excelente trabalho que vem fazendo aí em prol do Kung Fu, né? Divulgar esse assunto tão importante, tão gostoso. E tenho muito a agradecer com isso, estou muito feliz com isso. Espero ser útil de alguma forma, né? Com certeza. Com certeza será, né? Posso seguir ou você quer dar os recadinhos do coração? Vou aproveitar rapidinho, vou pedir, assim, o que eu preciso falar para vocês curtirem esse vídeo? Mais do que a presença do Mestre Amaral, aqui não tem o que falar. Então, é isso aí. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Compartilha. Esse episódio aqui merece ser compartilhado. Exato, né? Mande para todo mundo, né? É isso aí. Muito bem, muito bem. Eu queria começar de um jeito diferente aqui. Eu queria começar citando o mestre Confúcio. Eu já falei isso aqui em outros episódios, né? Tem um conteúdo do mestre Confúcio que ele fala de amor filial, ou piedade filial, depende aí da tradução. E é um conteúdo muito importante para a gente que pratica arte marcial, para a gente que estuda a cultura chinesa, porque é um conteúdo que vai falar sobre legado, sobre tradição e, sobretudo, sobre a importância da gente honrar e respeitar quem veio antes da gente. E aí, quando a gente fala sobre isso, eu estou falando primeiramente do nosso pai e da nossa mãe, avô, bisavô, tataravô e assim por diante. Dentro da tradição marcial, a gente tem a nossa relação mestre-aluno, ou discípulo, mestre, shifu. E eu estou citando o Confúcio porque o mestre Amaral, eu acho que sem exagero nenhum, a nossa escola, o Shaoshan, aqui só existe por conta do senhor mestre. Os meus primeiros passos no Kung Fu foi com um aluno seu, Rinaldo Mamoru Kasuga, que foi meu primeiro mestre de Kung Fu. E ele fez a capa do livro comigo. Pois é, capa essa de um livro que está onde, Márcio Augusto, esse livro? Ih, rapaz, parece que foi combinado. Veja só. Que maravilha. O famoso livro, hein? A gente vai falar do livro, hein? Vamos chegar no tá livro. Aqui, hein? Então, ninguém esperava, hein? Para você que pratica Kung Fu, pense sempre sobre isso. Você está hoje treinando com um professor ou com uma professora, mas é importante você saber quem veio antes dele, quem veio antes dela. Porque isso dá condição para você de honrar o passado da tradição marcial aqui no Brasil e também te dá condição de olhar para frente e trilhar o caminho que você quer seguir. Então, primeiro, mestre, queria manifestar mais uma vez gratidão por todo o trabalho que o senhor fez em prol do Kung Fu aqui no Brasil, não só aqui no centro de São Paulo, na Rua Augusta, depois na Consolação. Boa parte das escolas que existem em São Paulo, sem exagero nenhum, de alguma maneira nasceram ou foram estimuladas ali na Consolação por conta do seu trabalho, da sua transmissão de conhecimento. Então, muito obrigado por tudo que o senhor fez pelo Kung Fu. E eu tenho muita gratidão também em expressar isso, porque se eu dei uma base para as pessoas, né? Vamos dizer que eu dei o primeiro andar, mas vocês são, desculpem chamar assim de meninos, mas vocês são tão novos, né? Apesar dos títulos que já têm, mas eu costumo chamar de meninos, né? Vocês construíram outros degraus em cima, né? Construíram um prédio em cima, né? Então tem um grande mérito da parte de vocês de continuar isso, né?
porque a gente percebe que grande parte da população deixa as oportunidades passarem. E eu já vou engatar aqui num assunto que você citou, Confúcio, né? A história que eu me lembro, que ele escreveu um dos melhores relatos do mundo. Ele escreveu e teve um momento que ele teve que ir embora para não ser perdido aquilo, né? E o soldado que parou ele na fronteira falou, mas fica um pouco mais aqui, passa para mim esses conhecimentos, né? E graças a ele ter ficado ali, ter passado os conhecimentos, que nós temos hoje um dos maiores livros da humanidade, né? Em termos desse assunto. Então, o quanto a gente não presta atenção nas coisas, né? Então, é muito importante. E o Kung Fu foi muito importante para mim, porque me ensinou a prestar atenção. E é exatamente isso que você está falando agora. Prestar atenção na gratidão que vem atrás. Não importa se seja eu, seja outras pessoas, mas, tipo assim, nós temos gratidão pelo chão que nós pisamos, né? Então, aí você consegue realmente crescer um pouco mais, né? Então, hoje, é carente de uma filosofia as pessoas, né? Por exemplo, às vezes a pessoa come uma batatinha frita e eu, brincando com ela, falo assim, você pagou pela batata? Paguei. Ah, você pagou pela batata, mas pagou para quem? Para o dono do bar, né? E o dono do bar pagou para quem? Ah, pagou para o cara que vendeu para ele. E quem vendeu para ele pagou para quem? Para o sitiante. E o sitiante pagou para quem? Ah, o sitiante ficou com ele. Falar, mas quem que fez a batata, né? Então o sitiante não pagou a batata para quem fez a batata. Então me responda, quem fez a batata? Alguém pagou quem fez a batata? Não, não pagou. Então nós somos devedores, porque a gente não prestou atenção na situação como um todo. Então acho que esse tom é que nos enriquece um pouco mais, além de soco, chute e etc. que tem o Kung Fu. Sim, sim. Já foi uma aula, né? Porque o mestre acabou de falar que o Kung Fu não é só soco e chute. Aqui já foi uma aula. Eu já aprendi um monte aqui. E essa imagem do alimento, né? A gente já discutiu aqui, não no canal, mas nos bastidores, a importância da gente se relacionar também com a comida que vai para o nosso prato, nessa perspectiva de entender de onde ela vem, né? De onde ela vem. Porque aí você consegue, inclusive, dar mais valor para o alimento. Como ela é manipulada, a pessoa que está preparando. Exatamente. Tem a pessoa que prepara, a pessoa que transporta, a pessoa que planta, a pessoa que colhe. Até chegar na nossa mesa, tem muitas etapas, né? É muita gente para você manifestar, como diz o budismo, esse coração de gratidão pelas coisas que a gente consome, né? Roupa, o óculos, o celular, é muita coisa, né? E esse raciocínio extrapola um pouco, porque muita gente quer ser um chefe famoso, mas ele esquece uma lição principal, que nem tem um cara daqui do Brasil que foi aprender a cozinhar na Tailândia, e lá ele teve que primeiro aprender a rezar para depois fazer a comida. Então, quer dizer, tipo assim, tem gente que vai falar, mas eu preciso rezar. Fala, você precisa conjugar as duas coisas. Quem faz sucesso é porque conjuga as duas coisas. É isso mesmo. Muito bom. Bom, eu vou tentar fazer aqui, audiência, um resumo das 30 páginas do currículo do grão-mestre Amaral que eu recebi aqui. Antes, porém, é importante também, Márcio e Rômulo, a gente registrar que nos estúdios aqui está o nosso querido Lute. Dá um oi aí, Lute. Oi, pessoal. Professor Lute. E eu queria também fazer um merchan rapidinho aqui, porque esse negócio fica aqui nos estúdios. Aqui são as instalações da escola Shaoshan, do Centro Cultural Shaoshan. Ou seja, são os estúdios, mas essa beleza aí que vocês veem é que tá aqui na Shaoshan. Venham Beleza conhecer. eu? Beleza, Também, Márcio? vocês também. Obrigado. Então, Lute, obrigado pela sua presença, pela articulação, pelo apoio. Tá? E se você quiser interagir, aí você só solta a voz aí, tá? Bom, vamos lá. Mestre Dirceu Amaral Camargo tem mais de 50 anos dedicados ao ensino e divulgação do Kung Fu. Por ele passaram aí quase 33 mil pessoas, enfim, que praticaram, que tiveram algum contato direto com o mestre. Bom, na trajetória do mestre, ele inicia ali a conexão com as artes de luta, as artes marciais, por volta dos anos 60, 1965, pelo judô, depois vem o jiu-jitsu, e na década de 70, 1970, tem o primeiro contato ali com o Kung Fu, pelo mestre Marco Natali, e depois pelo mestre Li Wing-Kei. Depois disso, ele vai para os Estados Unidos buscando aí
novos desafios e buscando se aprimorar. E aí ele encontra e começa a praticar e começa a representar também o mestre Champui, do estilo louva-a-Deus, né? Depois disso, muitas coisas acontecem. Em 1977, funda a Associação Shaolin de Kung Fu. Eu nasci em 76, ou seja, eu tinha 1 ano de idade. 1 ano de idade. Não estava nem em São Paulo. Onde é que eu estava, Márcio? Correndo com o pé sujo, babando. Lá no sertão de Alagoas. Lá no sertão de Alagoas. Exatamente. Então, em 77, a Associação Shaolin de Kung Fu é fundada na Augusta ainda, na Rua Augusta. Né? Foi na Consolação. Já na Consolação, 77. Na Rua Augusta era o Chan Tao Chuan. Ah, ok. Que era do Marco Natali. Foi ele que fundou o Chan Tao Chuan. Ok. Enfim, foram muitos anos divulgando Kung Fu. Depois teve muita atuação em prol da Liga Paulista de Kung Fu. Lançou livros sobre Hungar, filosofia. Participou de programas na TV Globo, do Fantástico. Flávio Cavalcante, que talvez os mais jovens não conheçam, mas deem um Google que vocês vão encontrar muita coisa bacana. Enfim, fiz um resumo aqui muito rápido. E tem uma coisa importante. Copa Kung Fu 90, com o mestre Danny Hu. A gente já citou isso aqui. Esse é um outro marco do Kung Fu em São Paulo. E recentemente teve um evento no Baby Barione, um campeonato de Kung Fu, que a gente pôde voltar lá no Baby Barione. Então foi super nostálgico voltar no Baby Barione e ver aquele espaço de novo acolhendo uma competição de Kung Fu. Tá bom? Então esse é só um breve resumo do mestre Amaral, só para vocês terem um pouco aí, para quem ainda não conhece, um pouquinho da vivência, da experiência do mestre. Lúcio, você levantou a mão aí? Tem o FAMEC também, né? Tem o FAMEC, que a gente não pode esquecer, né? Vamos falar. Junto com o mestre Amaral, que desenvolveram a ideia... Mausler Paulinetti. Paulinetti. Nós fizemos uma composição e realizamos no Ibirapuera com, acho que tinha 9.000 pessoas, alguma coisa assim, né? Foi fantástico. Foi muito bonito. Bastante citado também esse evento aqui. Sempre com boas lembranças. Acho que eu devo ter talvez algum registro de fita de vídeo, que na época tinha. Acho que eu devo ter, de repente a gente consegue colocar algumas imagens. Eu acho que 7 anos, 8 anos, durante 8 anos. E as apresentações eram incríveis, né? Incríveis. Mestre, pra gente... O ponto importante desse FAMEC é que pela primeira vez no Brasil, sem que houvesse encrenca nenhuma entre as academias, né? Sem que houvesse encrenca nenhuma, nós conseguimos reunir sobre o mesmo teto todas as artes marciais do Brasil. Então foi um milagre praticamente, né? Foi aí que surgiu grandes amizades, como por exemplo, eu conheci o mestre Shinzato, que foi o primeiro mestre de karatê a lecionar no Brasil, e outros que acompanhavam a trajetória dele também. Então nós conseguimos colocar o Yojin Kim, o Danny Hu, reunimos toda a família marcial sem encrenca. A polícia estava até preocupada que se desse uma encrenca, a polícia não conseguiria controlar. Porque não ia conter marcial. Não ia conter de tanto artista marcial brigando, que ia ser assim. Mas era mais ou menos assim a história, porque os filmes antigos retratavam isso. Graças a Deus nós conseguimos fazer um evento com decência, né? E faltou uma coisa aqui que eu tinha separado no currículo, que eu não mencionei, mas eu quero mencionar agora. Alguns nomes de mestres, de professores que passaram pelo Grão-Mestre Amaral. Certamente, eu vou citar algum nome aqui que você vai falar, nossa, mas é meu professor, foi meu professor. Ou foi o professor do meu professor. Então eu já vou começar citando o Rinaldo Mamoru Kasuga, que foi meu professor. Joilson Souza, que está nativa até hoje em São Caetano do Sul. Daniel Tomizaki nos Estados Unidos. Mestre Barbosa nos Estados Unidos. Gabriel Amorim. Wagner Irineu. Jorge Custódio. Jair em Jundiaí. Mestre De Paula. Mestre Serra. Alexandre Mazzoni. Celso Rodrigues. Paulo Martinelli. Paulo Garcia. Antônio Maciel. Eric Meirelles. Natanael Santos. Marcelo Micelli. Adriano Barros, com saudades, Jorge Leandro, Márcio Augusto, que está aqui, Alexandre Lute, que está ali no fundo, Volney, Henrique Tedesco, o Marcelo, que está na Bahia, e Renato Calheiros. Veja só. E certamente deve ter outros nomes que a gente não
lembrando aqui que talvez apareçam no papo aqui. Então é muita gente. Se você pensar que boa parte dessa turma está nativa, já formou instrutores, que já tem sua própria escola. Então veja só a rede de alunos que tem aí atuando e divulgando o Kung Fu que inclusive, no Brasil. Né? A gente tem um desejo, mas de um dia fazer uma árvore do Kung Fu no Brasil. E colocar essas pessoas Exatamente. ali, né? Porque assim, a gente, com muito respeito, a gente sabe que tem uns chineses que trouxeram, introduziram. Claro. Mas assim, o senhor é uma engrenagem que, sem desrespeitar nenhum mestre chinês, muito pelo contrário, mas acho que o senhor, eu acho que é o grande patriarca do Kung Fu no Brasil. É exatamente isso. Eu acho que precisa realmente deixar isso para a história, porque as pessoas não conhecem, não sabem como é que foi feito, né? E como eu já sou meio velhinho, eu posso dizer, eu estava lá, eu sei como é que foi, eu vi. Então, isso é importante para as pessoas terem uma referência, né? Então, essa árvore vai muito bem-vinda, viu? Eu acho que... O Gil sempre fala isso porque convergem muito as ideias, né, de professores que vêm aqui. Ah, mas o meu professor já treinou com alguém que treinou no... E aí vai chegar e no final, quando a gente traçar, vai chegar no senhor. Vai. Né? Então... Oi, Romulo. Não, eu vou aproveitar então e lançar aí um pedido de ajuda para o pessoal colocar nos comentários, ó, eu treinei com o professor tal que treinou com o mestre Amaral. E que para ajudar a gente a rastrear aí os contatos. A montar essa árvore. Não, e diariamente, mestre, tem pessoas que às vezes vêm pedir uma informação e a gente pergunta, você já praticou Kung Fu? Já teve um contato? Já, em 80 e alguma coisa eu pratiquei numa academia, não lembro muito bem, mas era na Rua da Consolação, né? Aí a gente fala, nossa, lá na academia... Isso, né? Na academia do mestre Amaral. Né? E a pessoa teve uma passagem ali, então... É muito fácil isso acontecer. Diariamente acontece. Né? Ô, mestre, eu acho que eu vou inverter um pouco a lógica das minhas perguntas aqui hoje. Eu queria que o mestre falasse um pouco como é que o mestre vê hoje, atualmente, o Kung Fu. Como é que, passado aí 50 anos envolvido no Kung Fu, como é que o senhor vê hoje o Kung Fu no Brasil, não só no Brasil, mas em outros lugares que o senhor passa? Como é que o senhor está vendo a divulgação do Kung Fu hoje em dia? Falar do Kung Fu hoje em dia, eu teria que necessariamente falar do passado. Isso vai demandar um bom tempo, porque a gente tem que voltar lá para trás. Mas eu posso me dirigir diretamente à sua pergunta, se bem que vai ficar uma lacuna lá para trás, porque a gente não consegue entender o futuro se você não entende o presente, né? Então agora a gente teria que voltar no passado para entender o que está acontecendo aqui agora. Então a questão do Kung Fu no Brasil e no mundo, ela se remete a uma coisa muito mais profunda, no meu ponto de vista, que é fazer uma pergunta: por que no mundo todo existem 2 federações básicas e um monte de outras que nem tão boas assim, né? Mas existe uma centena delas. Mas basicamente podemos dizer que no mundo todo tem 2 federações, né? Então aí começa a origem dos problemas. Então, para eu dizer que como é que o Kung Fu está hoje, eu faria uma análise superficial sobre o assunto, que a gente teria que voltar lá no problema para ver o porquê que surgiu esse assunto. Por que o Kung Fu não pode ser um pouco melhor do que é hoje? Justamente porque lá atrás nós erramos e continuamos errando até hoje. E por mais que você sejam pessoas boas, decentes, organizadas, dóceis e que queiram contribuir com outro ser humano, ainda padece do erro lá atrás. É como o erro das religiões, né? Então, alguém foi pecado lá atrás e você continua pecando até hoje, quer dizer, você é filho de pecador. Então, para responder essa pergunta, nós teríamos que entrar um pouco mais a fundo lá no passado. Mas, basicamente, é isso. Hoje em dia, para pular um bom espaço de tempo, hoje em dia, nós teríamos que olhar pela questão do ego, da inflação do ego, né? Cada um, eu principalmente, vivi muito, com todo o respeito que eu tenho pelos chineses,
quero exaltar aqui os mestres que trouxeram o Kung Fu para o Brasil e muitos outros, que tem pessoas maravilhosas. Assim como tem brasileiros bons, tem brasileiros ruins. Tem chineses bons, tem chineses ruins. Então, os chineses que eu conheci são ótimos, mas uma boa parte dizia assim: olha, o meu Kung Fu é melhor que o seu, o meu estilo é mais tradicional, o meu isto, o meu aquilo, e etc e tal, porque nós temos mais conteúdo. Eu mesmo sofri com isso. Muita gente deixou a minha escola porque era um simples baixinho brasileiro dando aula, não tinha olho puxado. Então, vamos dizer, essa inflação do ego de, porque eu vou procurar com o mestrão lá, que o mestrão lá vai me dar muito conteúdo. Então, esse conteúdo, às vezes a pessoa tem o conteúdo, mas não sabe o que fazer com ele. É como diz o ditado: dei um limão para ele, né? Ele fez uma limonada. Então você tinha só um limão, mas você fez uma limonada. Então as pessoas confundem essa questão da técnica com saber o que fazer com a técnica e tal. Então essa inflação do ego é que não permite a união. E o segredo da união está em consertar o erro lá de trás. Então nós precisaríamos gastar algum tempo aqui para a gente falar sobre lá atrás, né? Porque senão nós vamos continuar caindo no erro, né? Eu acho que é importante, mestre, a gente dar esse passinho para trás, até para a gente colocar essa lente de aumento nesses erros do passado, até para que a gente consiga estimular quem está nos ouvindo a pensar sobre isso e encontrar caminhos de E acho que muitas rever pessoas vão o rumo, entender, agora eu tô entendendo por que eu já ouvi isso, ou porque eu vivi isso, ou porque acontece isso dentro da minha escola. Isso, então, exatamente aí. Então, hoje em dia, eu acho que essa inflação do ego não permite. Porque hoje, no meu entendimento, posso estar errado, mas no meu entendimento, o Kung Fu precisava ser muito mais unido. E ele já foi desunido desde a base. Eu estava lá quando não existia uma base. Quando construíram a base, já construíram com esse defeito. Então, o que acontece? Isso vem estragando tudo, né? Recentemente, nós vimos aí uma federação, uma liga que se partiu e tal, e foram, né, seguindo outros caminhos. Mas por que não se unem, né? Então, a palavra mágica que eu vejo no momento é a união. Nós temos aí visto a situação mundial que envolve economia, que envolve uma série de coisas, e quem tem academias e depende de pagar um aluguel, os funcionários e sobreviver de um modo geral, vai ser afetado com isso tudo, né? E o que acontece? E por que não se une? Então, dentro da minha ótica, né, o que continua sendo necessário hoje em dia é justamente a união. Quando nós nos unirmos e trabalhar em prol eu tenho a certeza absoluta que o Kung Fu será uma ferramenta muito importante na sociedade brasileira. Porque hoje em dia a gente já vislumbra que o Kung Fu brasileiro ele é praticamente o segundo no mundo, segundo os campeonatos que eu tenho visto nos Estados Unidos, né? E o Kung Fu, por que não sai disso? Por que não melhora isso, né? Então, justamente, nós temos que voltar lá atrás e fazer um resgate disso, né? Então, situações haverão que vai precisar de um esforço maior para que o Kung Fu continue, para que a gente continue sendo uma família de bem e produzindo. Agora, nós temos que atentar para isso. E eu sou extremamente grato a vocês por esse programa que está levando uma mensagem para outras pessoas e que talvez possamos falar, opa, peraí, esse é um assunto importante, vamos discutir isso, vamos fazer isso. Então eu tenho a certeza que a partir daí o Kung Fu pode ser uma coisa muito mais importante do que agora. Bem importante isso que o senhor colocou. A gente teve recentemente uma situação aqui vivida por mim e pelo Márcio. A gente teve no mesmo dia, recentemente, 2 campeonatos sendo realizados no mesmo dia. No mesmo dia. Os meus alunos de Tahiti foram convidados. Não puderam ir. A gente teve que escolher. Escolheu um. Eu vou nesse aqui, Márcio, vai no outro lá. E o mais engraçado é que eram 2 amigos, né? 2 amigos porque próximos. Um era do Renato, junto do mestre Paulo, e eu falei, puxa, eu não vou poder ir porque o mestre Wagner Eneu já me convidou, porque também é amigo. E aí eu falei, Gil,
vamos se dividir. Você vai no do Renato e eu vou no do Mestre Wagner. Mas veja só, e 2 eventos grandiosos, muito bem organizados, a arbitragem funcionou bem, o time das competições tudo certinho, com telão, tudo muito, muito bem organizado. E aí quando o mestre fala dessa coisa da união, um ponto que a gente tem conversado bastante aqui nos episódios mais recentes, é justamente essa questão das federações. Por que existe 2, 3, 4 entidades regendo o Kung Fu e o Tai Chi no Brasil e fazendo eventos? E que todos se conhecem? Todos se conhecem, fazendo eventos bons, com bastante público. E a gente ficou aqui fantasiando, talvez seja uma utopia minha, eu como pisciano, sonhador, talvez seja uma utopia imaginar que, será que não é possível juntar todo mundo? Porque quando o mestre fala, a gente tem que voltar no passado para enxergar, voltar encontrar na base, né, e ver. base. Eu fiquei pensando assim, mas quando lá atrás se decidiu fazer uma liga, uma federação, não tinha esse interesse de vamos se juntar? Vamos fazer junto? Ou não? Ou esse interesse acabou sendo desviado, o foco? Sou obrigado a dizer que não tinha esse interesse. Não tinha esse interesse. Nós fomos levados, empurrados, porque quando nós montamos a academia... Então, genuinamente não tinha esse interesse. Não tinha. E quando nós montamos a academia, e aqui eu quero fazer uma colocação, porque eu creio, não sei, precisa fazer uma pesquisa em relação a isso, que a primeira academia registrada com CNPJ talvez tenha sido do mestre Marco Natali, entendeu? Porque as academias não tinham registro de academia, né? Tanto é que quando eu fui registrar a minha própria escola, não poderia registrar com o nome marcial, que o marcial denota... Sim. Marcialidade, de guerra. Então, pela política do Brasil naquela época, não podia usar. Então, fui aconselhado a tirar o nome marcial. Então, põe academia de lutas, de esporte, associação e tal, né? Então, nós fizemos. Mas eu queria ser registrado. Então, o que nós fizemos? Nós procuramos a Federação Pugilista de Pugilismo, né? Que tinha o Éder Joffre, o Kid Joffre, que era o pai dele. Então, nós procuramos e registramos. E a Federação de Pugilismo se sentiu obrigada a nos receber, porque era o único canal mais próximo de luta que existia. Então, eu tenho até hoje os documentos da Federação de Pugilismo, tenho até hoje como filiado da federação. Então, aí fica um registro da história também, de fazer uma pesquisa. Talvez a primeira academia tenha sido do mestre Marco Natali, que a meu ver, foi o primeiro brasileiro interessado em Kung Fu, né? E que começou a colocar arte aqui no Brasil de fato. E a boa parte das publicações iniciais de Kung Fu, né? De livros que ele lançou e tal. Então, veja bem, nós temos todo o agradecimento aos mestrões aí que trouxeram o Kung Fu para o Brasil e tal, mas falando em termos de brasileiro, eu acho que o Marco Natali deve ter sido o maior pesquisador de Kung Fu daquela época. E o mestre Marco Natali começou com quem? Então, ele começou com um mestre que não era daqui do Brasil, porque ele tinha contato com alguém de fora do Brasil já na época. Então, quando se escreverem a história dos introdutores do Kung Fu no Brasil, lógico que eu tenho 1000 agradecimentos a todos esses mestres que colaboraram, mas não são os únicos. Não são os únicos. Na época já existia outras pessoas que professavam o Kung Fu e que não foram colocados como os introdutores. Talvez a culpa seja deles também de não aparecer, mas que já existia. Assim como também existem muitos brasileiros que praticaram e não praticaram com esses 4 que são os introdutores do Kung Fu no Brasil. Então, há que se fazer uma justiça aí de levantar esses nomes também. Depois eu posso dar alguns nomes aqui que já existiam na época, né? Mas, voltando à sua pergunta, nós fomos para a Federação de Pugilismo para organizar nossa escola. Então, nós queríamos que as pessoas chegassem lá e falassem, minha escola está registrada, tá? Né? Mas não tinha registro de quem, né? Então, era da Federação Paulista de Pugilismo. Mas aconteceu o seguinte, com a modernização, eles chegaram à conclusão, falou, nós somos da Federação de Pugilismo e palavras deles, nós não entendemos nada de Kung Fu. Então não seria melhor vocês se unirem e fundarem a federação? Essa reunião foi no Rio de Janeiro e eu estava lá.
né? Tem foto dela aí da federação. Então ele falou, vocês se unem e fazem a federação. Então nesse momento nós voltamos para São Paulo e nos unimos ali e começamos, então vamos fundar a federação. E eu não sei se as pessoas aceitam ou não, mas eu e o mestre Li, nós sentamos na Consolação e começamos a redigir o primeiro estatuto da primeira federação. E aí foi entregue para a doutora Sandra, em memória, né? A doutora Sandra, e ela compôs e foi fundada a federação. Mas aí começam os problemas. A federação, né? que o senhor fala é a atual FPKE, Federação Paulista de... A primeira que surgiu. E aí, quem que estava envolvido, mestre? O senhor, o mestre Li, mais quem? Então, estava eu, o mestre Li Wincai, tava o mestre Shankowai, o mestre Lop, né? E alguns outros brasileiros que eu vou ser injusto se eu esquecer o nome de alguém aqui. Léo Imamura, Dani Hu, né? O Paulo Silva. Paulo Silva. Então, tinha várias pessoas, eu não quero ser injusto e esquecer de alguém aqui, né? Mas tinha muitos brasileiros também, acho que o Sérgio Queiroz também lá do Sul e tal. Então, tinha muitos brasileiros ali. Mas aí começam as politicagens, né? Então, vamos dizer assim, foi citado aqui o Dr. Ennio Kono, que foi o presidente da federação, porque ele é um empresário, gostava do Kung Fu, etc e tal. Mas, cá entre nós, vai uma crítica aqui, né? Quer dizer, tipo, puxar a brasa para a sardinha deles, né? Tipo, você faz assim, você faz assado e tal. E o erro também, vamos dizer assim, foi dos brasileiros, que os brasileiros bateram palma, ficaram quietos e tá bom assim, e fica assim, né? Então, o que acontece? Aí já começou uma certa tendência para cá, né? Mas deixa eu só entender uma coisa, mestre. Esse puxar uma sardinha, o Ennio Kono, ele treinava Kung Fu? Ele treinava com o mestre Shankowai. Entendi agora. A sardinha foi puxada, entendi. Então foi puxada essa sardinha. Parece que até hoje essa sardinha continua sendo puxada. Porque, na verdade, aqui então tem uma coisa importante nessa história, porque por isso que a gente começa a entender, porque muita da federação e confederação hoje... Confederação, sobretudo. Tem sempre ligado algum mestre, algum professor do Shaolin do Norte. Isso, exatamente. Então, esse puxar a sardinha para o lado do Shaolin do Norte, então esse puxar a sardinha já deixou a gente um pouco triste, porque falou, e o nosso trabalho? E a bem da verdade, agora eu posso impostar um pouco mais a voz, a bem da verdade, o crescimento do Kung Fu no Brasil se deu pela ação dos brasileiros. Claro. Se não fosse a ação dos brasileiros, talvez o Kung Fu não chegasse no nível que chegou hoje. Então, nós não poderíamos ser deixados de lado. Então, na época, foi oferecido para mim como segundo diretor social. Quer dizer, não pesava nada na federação. Não tinha importância nenhuma. O seu segundo diretor não ia ter voz nunca, né? Então, essas são algumas críticas do passado e que eu julgo que começa a se dividir uma federação. Então, quando eu vi que os brasileiros aplaudiam essa atitude e puxavam desse lado, eu falei, bom, então o meu trabalho vai ficar um pouco pela metade. Então, se vai ficar um pouco pela metade, eu vou e faço sozinho. E foi o que eu fiz. E aí fundei a Liga, ajudei a fundar outras federações, e ali foi. E assim há no mundo inteiro. No mundo inteiro também ocorre isso. Isso não é uma doença só do Brasil, né? E aí o que acontece? Esses egos inflados, né? Não, vem pro meu lado, meu estilo que é o melhor, e que é isso, que é aquilo e tal. Então, não é bem por aí que a coisa assim, acontece. E por que, vamos dizer assim, a gente se afasta? Eu vou fazer uma colocação interessante. Então, quando a pessoa coloca este fulano, então é seu. Aí coloca este outro, também é seu. Aí coloca este outro, também é seu. E o meu, não entra ninguém? Então você já fica assim, né? Tipo assim, eu não tenho chance nessa federação de falar. Tanto é que nós tínhamos um problema sério naquela época. Vinha muita gente do norte, nordeste, sul e tal, queriam treinar, ouviam falar, né? E não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada que propagasse. Só era futebol que propagava, né? Então os poucos que sabiam do Kung Fu queriam o Kung Fu e não tinha. Então eu, Amaralzinho aqui, ficava pensando, como que nós vamos formar esses instrutores, né? Então eu, numa das reuniões da federação, dessa primeira federação, eu cheguei para um dos figurões e falei, escuta, olha,
nós precisamos arrumar um jeito de ensinar essas pessoas para que o Kung Fu possa ser difundido em outras regiões longínquas, né? E eu falei assim, então que tal se a gente fizer um curso, né, fazer um EAD aí da época, não existia o EAD na época, vamos fazer um curso através de fitas cassete, né? E para que essas pessoas aprendam, e a gente financia e convida para que essas pessoas venham passar aqui 15 dias com a gente aqui e façam uma imersão. E nessa imersão nós tentaremos colocar o espírito da coisa, né? Para que eles possam reproduzir o máximo de técnica lá onde eles estão. Aí eu fui severamente criticado por quase todos eles da federação. Ah, você quer fazer aqui então o fast food do Kung Fu? Né? Eu fiquei chateadinho e tal. E como diz o caipira, envia a viola no saco e fui embora e tal, e passou. Aí um belo dia, eles estavam estudando para implantar o Wushu moderno, né? E nós tínhamos um Wushu que era bem melhor do que o moderno, que era da competição de 1982 na China. Através de fitas cassete, era o único meio que a gente tinha. E antes da fita cassete, se um dia tiver um museu do Kung Fu, eu vou deixar lá uns cadernos nossos, que a gente fazia os catis tudo no papel, e os chineses também. Tinha o sinal dos passos, assim, para você fazer os catis, os katas, as formas. Então, você tinha ali os passos, era dessa forma que era feita. Então, o videocassete era uma coisa top de linha. Oh, que beleza! Hoje a gente pode filmar o videocassete. Então, aí eu perguntei para um desses figurões aí da federação, falei, escuta, vocês estão fazendo o Wushu moderno, querem implantar aí o Wushu moderno, mas nós temos um Wushu lá que é bem melhor da competição de 82 lá na China, né? Aí eu falei, como é que vocês estão fazendo, né? Ah, não, a gente tá assistindo a fita. Eu falei, se vocês me criticaram que não queria que eu fizesse um curso EAD à distância de fitas, agora estão dizendo que aprende o Kung Fu com fitas. Então, isso tudo levou a gente a ter, falar, peraí, eu estou brincando aqui, né? Eu estou fazendo brincadeira aqui. Então, coisas como essa é que geram essa difusão, essa encrenca no meio. E acontece no meio do karatê, no meio do taekwondo e tudo, né? Então há essa diferença. E qual é a outra coisa que acontece? Então faltam elementos para compor uma diretoria X, uma diretoria assado, falta pessoas. Mas eu não vou colocar o seu porque o seu é seu. O seu também não serve, entendeu? Eu vou colocar o meu. Aí ele vai colocar um dele, o cara que já roubou, o cara que tem uma história triste para contar. Então eu faço uma pergunta, você vai colocar o seu filho na escola dele, que é uma pessoa que não tem um passado tão bonito assim, mas de repente ele é o diretor do negócio. Então eu não concordava com isso. Então eu fui obrigado a ir para uma outra federação, criar uma outra coisa. E eu acredito que isso acontece no mundo inteiro, não é só um mal aqui do Brasil. Aqui no Brasil até que não foi tão difícil assim, né? Os frutos que sobraram foram muitos frutos bons ainda, com exceção das duas federações, né? Uhum. Mas existe no Karatê e Taekwondo. E também tem um outro ponto que eu posso colocar. Um dia um instrutor meu foi falar com o Yujin Kim do Taekwondo, que é um super amigo, né? E ele, o instrutor reclamou de mim alguma coisa. E aí o Yujin Kim pegou o telefone, ligou para mim e falou, Amaral, tem um cara aqui falando de você assim, 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 assado. Então o cara ficou olhando, pô, nós somos amigos, por que você não falou a verdade? Então, quer dizer, é justamente isso. Então se houvesse isso, nós do Kung Fu seríamos muito melhores, né? Poderíamos estar com uma federação só, né? Mais transparência, mais transparente, verdade nas né? relações. E isso realmente acontecer, esse fato em prol do Kung Fu. Então fica um de um lado, o outro do outro, e cada um produz as coisas, sem dúvida nenhuma que produz, né? Mas se o Kung Fu atualmente a meu ver, é considerado o segundo no mundo, do Brasil, se fosse unido, seria o primeiro do mundo. Com certeza. O mestre, você acha que é possível essa união acontecer nos dias atuais? Eu, de novo, romântico.
querendo que isso aconteça. Entendeu? Já que você citou o nome, é uma ideia realmente romântica, né? Mas todo mundo não procura o amor para viver, né? Todo mundo quer ser romântico, né? Quer ser romântico ou é obrigado a ser, senão ele não conquista a mulher que ele queria, né? Então, assim, nós precisamos romancear realmente, né? Mas não é tão difícil assim, né? Então eu venho aqui, eu sinto tanta coisa boa com vocês e tal, então a gente pode, né, realmente falar, peraí, cada um tem um defeito, a gente pode conversar sobre isso e ajudar no processo e tal. Então eu acho que aqui fica realmente um grande incentivo da parte de vocês, da minha também, para chegar e falar, escuta, vamos sentar e conversar, vamos falar a verdade na cara um do outro e para ver que todo mundo tem um pé que dói, tem uma mão que dói, uma coisa assim, e vamos ver como é que a gente conserta isso. Né, olhar o lado bom das coisas, né? Principalmente hoje em dia, né? nessa atitude mundial que a gente está vivendo. Então, precisa a gente olhar desse lado. Então, a grande importância num programa como o de vocês aqui, nesse sentido, eu acho fundamental. Fundamental, porque precisa juntar mesmo e vamos conversar. Qual é o problema? Bota na mesa aí e vamos resolver, né? Isso mesmo. Muito legal, muito bom. Bom, isso só reforça, Márcio Rômulo, aquele nosso sonho de... A gente tem um sonho aqui de chamar, de convidar os dirigentes dessas entidades todas para um fazer um bate-papo papo como esse aqui. Um bate-papo amigável, um bate-papo para que a gente possa refletir e falar sobre a verdade, As verdades da vida. Eu fiquei pensando que, falando em amor filial, esse programa aqui, será que ele é o herdeiro do evento do FEMEC, né, que chamava? Olha, De repente a gente pode pensar no trazer vários mestres também de alguma forma já vem várias artes marciais aqui, né? Então mais uma coisa pra gente colocar a gratidão aqui pro mestre Amaral. É enriquecedor, né? Mestre, eu queria voltar um pouquinho para trás. eu também queria. Mas vai. Não. Eu gosto do Márcio porque ele sempre dá um passinho para trás, mas ele vai pensando. Isso, Não, acho que assim... Acho que as pessoas precisam conhecer um pouco mais sobre o senhor. O senhor é nascido onde? Eu nasci em Votorantim. Votorantim, que era aliado a Sorocaba. É o mesmo município. Os pais do senhor também? Também. E em qual momento o senhor chega em São Paulo? Aconteceu o seguinte, em 65, meados de 65, eu morava ainda em Votorantim e eu tinha eu gostava muito de luta, embora não tivesse nenhuma referência de luta. A única que a gente tinha era do boxe. A gente via alguma coisa de boxe, né? E a primeira vez que eu vi na comunidade japonesa, que a comunidade japonesa é muito rica, era no interior de São Paulo. Tem bastante colônia, né? E aqui em Biúna e tal. Então eu vi os japoneses e eu fiquei encantado com aquilo, né? Então eu comecei a treinar judô com eles e depois, um belo dia, eu fui convidado por um amigo e até... Peço perdão para esse meu amigo, que nem tive mais contato com ele, mas foi ele que me levou. Ele me levou num sítio onde estava o mestre Marco Natali dando aula de Kung Fu. Aí ele falou, vou te mostrar um negócio de luta. E aí eu fui lá naquele sítio perto de Votorantim. Perto de Sorocaba. Porque o mestre Marco Natali tinha uma academia em Sorocaba. E ele me levou até lá. Então, eu olhei o Kung Fu e eu falei assim, olha, gente, eu não sei o que é isso, mas é isso que eu quero, né? E pedi para entrar no grupo. Você não sabia nada de estilo, o que era, nem se tinha estilos. Nem se tinha estilo, norte, não sabia nem nada. O que era. Eu não sei o que é, mas é isso que eu quero. E que idade o senhor tinha, mestre? Eu não me lembro. Isso foi em... Eu não me lembro, foi em meados de 65, 69, alguma coisa assim, né? Então, de lá para cá, aí o que aconteceu? Meu pai veio para São Paulo, né? E aí eu vim para São Paulo e comecei a me inteirar um pouco mais com o mestre Marco Natali, que ele tinha uma academia na Rua Augusta, né? E aí foi aí que a coisa começou... Ele tinha duas academias, uma na Augusta e em Sorocaba. Em Sorocaba. Então, é aí que nós começamos a história do Kung Fu. Então o mestre Marco já era meio visionário, né? Porque se ele tinha duas escolas... Ele estava iniciando essas escolas, né?
Ele estava Entendi. iniciando essas escolas em Sorocaba. E, aliás, aqui vai uma outra notícia. Por que não tinha academias? Porque as academias eram mal vistas, né? Do ponto de vista religioso, que onde tem briga não presta e você não pode praticar briga nem luta e tal. Então a academia era mal vista. Então o que acontece? Não tinha academia, né? Depois, através de tirar esse nome marcial do registro e colocar academias de luta e prática de esporte e tal, foi feito as academias. Foi aí que ele montou a academia e nós começamos a seguir em frente com essa ideia de academia. Mestre, e vou voltar mais um pouquinho para trás. Segura aí, Márcio. E, mestre, o senhor consegue nominar pra gente o que o senhor viu no Kung Fu que fez o Lá senhor no sítio? É. Lá no sítio. Quando o mestre foi lá no sítio. Exatamente. O que o senhor viu que o senhor falou assim, é isso que eu quero pra mim? Quais, o senhor consegue dizer pra gente? À primeira vista, eu acho que todo jovem ele olha por fora, né? Ele olha por fora. À primeira vista eu pensei assim, se eu souber tudo isso, ninguém bate em mim. Então, à primeira vista era isso, que eu sou uma pessoa pequena. E eu não queria apanhar de um grandão. Então eu falei, bom, acho que essa é a solução para mim, né? Essa foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi quando eu comecei a ver as primeiras músicas chinesas que remetiam à mentalidade de você se aquietar, de você fazer uma mentalização. E aí eu comecei a inteirar da parte filosófica, né? E a parte filosófica é muito interessante, porque tem certas coisas que até fica um pouco acima da média, né? Então, por exemplo, você aprender a pensar que 1 é, 2 não é, 3 é e não é, 4 nem é e nem não é. Então você fala, mas como isso tal? Aí você começa a tentar desenvolver isso e você vê que isso pode ser aplicado, né? Pode ser aplicado na vida de cada um. Eu não vou contar aqui o segredo, deixa cada um. Né? Pense sobre isso. Escreve no Eu comentário. me lembrei agora do meu filho. Eu tenho um filho de 3 anos e meio e ele está nessa fase das perguntas. Mas papai, eu posso subir aqui? Não, filha, não pode. Por quê? Porque você vai cair. Mas e se eu cair? Você vai machucar. E se machucar? Sabe, não tem fim, é uma inflexão assim, uma atrás da outra. E eu vou dar uma dica, só para o pessoal dizer que não dei a dica nenhuma, né? Esse 1 é, 2 não é, 3 é e não é, 4 nem é e não é, tem em toda a família. Só isso que eu posso dizer, não vou dizer mais nada. Se você sacou aí qual é uma tua charada, escreve nos comentários. Não, o que eu queria voltar um pouquinho, mestre, assim, lá em Votorantim, o senhor, quando criança, como que era? O senhor era briguento? O que o senhor gostava de fazer? Jogava bola, andava de bicicleta? Eu naquela época não tinha nada que se pudesse fazer, não tinha nada. Bola, a gente jogava bola pegando meia, enchia uma meia dentro da outra, fazia uma bola e ia jogar no campinho, né? A única coisa que a gente tinha, a gente brincava. Então, quando eu descobri a luta, eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Isso somado ao fato que eu sou uma pessoa pequena e que não queria apanhar de ninguém, porque uma vez eu apanhei de um sujeito na rua, a minha tia deu-lhe uma unhada no cara que arranhou o cara inteirinho, o cara ficou sangrando, né? Aí eu falei, eu preciso aprender a lutar. Né? Mas não tinha referência nenhuma. Preciso aprender o que minha tia fez. Preciso aprender o que minha tia fez. E mal ela sabia que ela usou um garra de águia ali. Ou um tigre. Um tigre e tal. E aí foi. Então eu queria aprender a lutar, porque eu não queria apanhar de ninguém mais, né? Mas foi mera ilusão. Foi mera ilusão, porque quando eu entrei na comunidade japonesa e eles começaram a me ensinar o judô, aquela época, o racismo, essa cultura era muito acirrada. Então eu era considerado o sapo de fora na comunidade japonesa, né? A culpa não é deles, era cultural o negócio, né? E eu apanhava muito dos meninos do judô, apanhava muito. Mas eu aprendi um pouco de japonês. Mas apanhava no tatame? No tatame. Fora? No tatame. Fora do tatame? Não, eles tratavam mal em em todos os lugares, né? A minha sorte foi que eu conheci algumas vovós, né? Obasan, e eu falava um pouquinho de japonês com elas, que elas não falavam português direito.
né? Então eu tentava aprender o japonês e elas tentavam aprender o português. Então, e eu percebi que elas me protegiam, né? Aí quando eu percebi que elas protegiam, eu comecei a bater no japonesinho, entendeu? Bater até que um dia eu joguei um japonês na parede. Aí não, para, tá bom e tal. Aí que eu comecei a ser respeitado no meio da luta, né? Comecei a ser respeitado e hoje eu tenho uma eterna gratidão por eles, né, e tal. E a gente fala isso rindo hoje, né, brincando. Mas foi isso. E aí então, aí eu conheci o Kung Fu ganhou, né? Tipo, Sim. vai lá que o Kung Fu é melhor. Então foi aí que a coisa desenvolveu. Mas, e como é que foi o senhor na aeronáutica, correto? Sim. Eu fui militar do Exército, né? Fiquei cerca de 6 anos no Exército, né? E a hora que eu saí do Exército, eu comecei a fazer um curso de piloto e me formei piloto de avião, na forma civil, né? Mas quando eu me formei piloto, havia um problema existencial, né? Será que eu vou conseguir sustentar uma família ou não? Vou pilotar o avião de quem e tal? E aí o Kung Fu acabou vencendo, eu fui pro Kung Fu mesmo e fiquei no Kung Fu. E esse período todo do Exército e da Aeronáutica, o senhor já fazia Kung Fu? Já fazia Kung Fu. Já dava aula de Kung Fu? Eu não queria dar aula, mas vamos dizer, era o... Até é feio falar isso, mas era o melhor que tinha na época, porque eu estava na escola do mestre Marco Natali e o mestre Marco Natali eu tinha segunda faixa, uma faixa amarela na cintura, e eu só queria ser um faixa preta, eu não queria apanhar de ninguém, só isso, mais nada. E aí o que acontece? Eu ficava na academia, aí ajuda aqui, ajudava, ajuda aqui, ajudava. De repente ele saía da academia e ficava eu lá dando aula. Quando eu vi, eu estava dando aula, dirigindo a academia. Era bem assim, né? Era bem assim. Essa era uma tradição. Tanto é que uma das minhas reclamações com o mestre Marco Natali é que quando ele saía muito da academia, eu falava, você me deixa aqui sozinho? Como é que eu vou dar aula para todo mundo? Não sei o quê. Quando eu vi, eu estava dando aula realmente, né? Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. E a decisão da Augusta para uma academia do senhor, como é que foi esse processo? É sempre um processo doloroso, né? Sempre tem sempre é doloroso. As questões não são tão românticas assim, sempre é meio doloroso. Né? Nessa época, eu estava na rua na Rua Augusta, né? E a gente estava dando aula, mesmo sem ser professor, mas era o único que tinha, não tinha outro. Então, bom ou mal, era só eu lá. Então, eu estava lá na Rua Augusta e apareceu o mestre Li Wenkai, né? Apareceu o mestre Li Wenkai, tudo bem, como vai e tal, né? Apareceu o Aparecido de Souza Soares, o Cido do Tigre, né? Um grande amigo, a gente parceiro de longa data, e surgiu o Cido e tal. E aí o que aconteceu? Apareceu um rapaz que acho que todo mundo conhece, o Charles Udivari. Charles Udivari falava 6 idiomas e tal, né? Então ficou lá na academia e tal. E aí o que acontece? O Charles propôs Mas os três apareceram juntos? Quase juntos. Quase na mesma época. Ah, ok. Quase na mesma época. Períodos diferentes, mas quase assim. Eu fiquei, o senhor falando aqui, eu fiquei visualizando os três entrando não, juntos. Não assim. foi, não. Foi um de cada vez. Né? E aí o que acontece? O mestre Marco Natali, ele fez uma parceria com esse Charles Udivari. Embora eu gostasse muito do Charles, né? Pelo idioma, eu queria aprender a falar outras línguas, e o Charles era uma pessoa muito dada, muito brincalhona e tal. Aí o que acontece? Eu percebi que a academia passaria a ter uma outra direção e mais uma vez era dolorido, porque eu não podia fazer nada. Então o que acontece? Eu preferi sair então, né? E eu acho que o mestre Marco... rompeu? O mestre Marco Natali acho que até ficou meio bravo comigo, mas eu não poderia continuar. Eu continuava com o mestre Marco Natali, mas eu não queria participar dessa associação, entendeu? E o Charles Udivari, ele teve um grande benefício. Ele pesava 100 e poucos quilos e lá com a gente treinando e tal, ele desceu para 80 quilos. Então ele ficou tão encantado com isso que ele encampou a academia, né? Fez uma parceria. Mas eu modéstia à parte, eu não queria participar desse tipo nessas condições. E aí então foi que eu saía para a academia. E eu falei com os alunos, falei, vocês
fiquem treinando aqui, tá tudo em boas mãos, etc e tal, eu só vou embora. Mas quando eu fui, e não fui muito longe, que era a Consolação, evidentemente que alguns alunos saíram. Tanto é que eu não queria aceitar na Consolação alguns alunos do mestre Marco Natali por uma questão de ética, né? E tal. Mas a gente fica sendo considerado o mau elemento na história, né? Quer dizer, fica sempre prejudicado. Saiu, levou os alunos. Saiu, levou os alunos, aquela coisa toda, mas eu estava levando a academia praticamente sozinho, na Rua Augusta, e quando veio um parceiro que tecnicamente tinha menos conhecimento que eu tinha. Então eu não podia agir, mas de repente quis receber as ordens de alguém que estava chegando agora. Mestre, a gente aqui no canal é muito nostálgico, assim, a gente sempre fala dos anos 90, dos anos 80, que as aulas tinham 2 horas de duração, 1 hora. 4. Então As aulas especiais. As aulas especiais. Que uma dessas 1 hora era só treinamento físico, e todo mundo fala que esse treinamento físico é muito atribuído ao senhor por conta da passagem, inclusive, no exército, na aeronáutica. Então eu me lembro, quando eu treinava, eram incontáveis flexões de braço, incontáveis abdominais, e corrida, e não sei o que lá. E depois, a segunda hora do treino, que a gente fazia os básicos, fazia os cativos, as formas, os taulus, e outra coisa, sempre tinha luta. Sempre tinha luta combinada, luta sempre tinha. Clássica, luta, enfim. E tinha luta de chão também. Também. Não sei também se é algo que o senhor trouxe para a escola. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque hoje em dia a gente eu acho que tem um método, né? Que acho que a gente acredita isso ao senhor. Não sei, acho que foi o senhor que criou um método de aula, sim, né? De ginástica padrão, dos chutes. Aí que está, teve uma métrica, uma polêmica sobre o pensamento oriental e o pensamento ocidental. Vocês trataram bastante disso na entrevista passada aí, sobre a questão oriental, né? Então, aí que há um dedinho do Amaral um pouco diferente, eu não sei se foi bom ou foi ruim, mas voltando à sua pergunta, no começo, não tinha academia. Quando eu estava na academia do mestre Marco Natali e que apareceu o mestre Li Winkai e que queria fazer uma amizade conosco, eu falei, olha, sem querer ofender o mestre Marco Natali, mas a gente pode aprender alguma coisa com o mestre Li, né? Ah, então pode, mas não tinha onde aprender. Então nós fomos aprender na casa do Albérico. O Albérico está vivo, mora no Rio de Janeiro, foi o primeiro aluno do mestre Li, entendeu? E até eu gostaria de conversar com o Albérico, porque o Albérico pode endossar isso. Assim como o Marcos Ornô também pode endossar isso, o próprio Dani Hu pode endossar essas coisas, que, vamos dizer assim, eram da época, né? Então nós treinávamos na casa do Albérico, que não tinha academia. Na época, a doutora Sandra, que fez o registro da primeira federação, era advogada, esposa do Albérico, e nós treinávamos na academia do mestre Li. E esse treinamento, ele tinha 4 horas de duração. A gente começava às 7 horas da noite, terminava às 11 da noite. Lá na casa do mestre Li, na casa do Albérico. Então, era 4 horas de treino. Era 1 hora de pré-aquecimento, 1 hora de catis e formas e tal, né? Era 1 hora de defesa pessoal e, se tiver luta ou alguma outra coisa, mais outra hora, né? Então, era 4 horas naquela época, sem dúvida nenhuma. E uma outra revelação aqui, agora pessoal, quando eu fui a primeira vez para Vila Shen, primeira vez não, a segunda, né, Márcio? A primeira vez a gente foi juntos. Mas quando eu fui a segunda vez para morar e para treinar na Vila Shen, eu vi esse treinamento lá. Aquela primeira vez que a gente foi, lembra que a gente ainda falou... Corrida. Nossa, parece que eu tô vendo os treinos da Consolação. Corrida. Lembra? Carrinho de mão, canguru, andar do ganso. E eu falava, caramba, mas... Na China? Na China. Na China. Lá na escola do meu mestre. E que não é comum da parte dele. Não, veja só, não é uma comum. Escola de Tai Chi fazendo E é uma escola isso. de Tai Chi. Então você veja que interessante, porque eu queria falar sobre esse conceito da mentalidade chinesa e da mentalidade ocidental, né? O chinês, ele pensa de forma circular e o ocidental pensa de forma linear, né? Então o ocidental pensa 1, 2, 3, 4, o chinês pode pensar 1, 5, 9, 14 e tal. Então tem uma diferença. Então aí, quando eu comecei a conhecer o Kung Fu,
todos os mestres que a gente conhecia, ele chamava você e começava a treinar. Então, se, por exemplo, você tinha uma conotação com o estilo do macaco, ele falava assim, então vou te ensinar alguma coisa do macaco. E começava a ensinar, parava aquilo ali, tá? Aí no outro dia continuava o seu estilo. Se você falava alguma coisa do louva-a-Deus, fazia alguma coisa de louva-a-Deus. Não tinha uma dinâmica de ensino, um método, né? Não tinha um método. Então, eu me vi assim muito atrapalhado com isso, né? Porque, de certa forma, eu sempre fui um tanto militarizado, né? Sempre fui um tanto militar. Então, para mim, as coisas tinham que ter 1, 2, 3, 4, né? Então, eu ficava pensando como que podia fazer. E, por outro lado, eu tenho até hoje o currículo. Se tiver um museu do Kung Fu, a gente vai dar esse papel para vocês, para fazer o currículo. O currículo do mestre Marco Natali, por exemplo, tinha, na primeira fase, cati tal, cati de bastão, cati não sei do que, uma fase. Aí quando você via a terceira, quarta fase, tinha cati tal, arma tal e arma tal. Falou, isso aqui você não vai terminar nunca de fazer, vai estar com 80 anos, você não vai conseguir treinar tudo isso. Então, na minha jovialidade, eu já via que havia um problema aí de método, né? Então, o que eu fiz? Eu atrapalhei um pouco esse conceito chinês e sentei ali com o mestre Li e discuti com ele para a gente formular um método, né? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos, por exemplo, fase 1, tinha 5 catis. Falei, não, fase 1 não dá para ter 5 catis, dá para ter um só e olha lá. O pessoal não consegue aprender um tamtui de 40 movimentos, vai ter como? Como assim, né? Então, vou colocar um tamtui de 41 movimentos ali na coisa. Mas agora vai ter um rala-queixo. Falei, rala-queixo o cara não faz na primeira fase. Tem gente que não faz na cambalhota. Então não dá, esse rala-queixo tem que ir na terceira fase, mas não existia a terceira fase. Eu que fui colocando na terceira fase, né? Então eu fui colocando, esse rala-queixo vai na terceira fase, esse aqui fica na primeira. Então eu fui fazendo essa coisa para poder ter um método, né? De certa forma, a gente copiou um pouquinho dessa metodologia do judô, porque, vamos dizer, eles sintetizaram essas faixas no judô, até faixa preta. Então eu fiz uma coisa palatável, uma coisa que podia ser digerida em pouco tempo. Porque, vamos dizer assim, ninguém podia chegar num treino e ficar 4 horas. A pessoa tinha que estudar, tinha que fazer alguma outra coisa, né? Tinha uma vez ou outra, tudo bem. Né? Uma vez ou outra. Você imagina um casamento que você sai do trabalho às 6, fica até às 11 na academia. Sua esposa vai falar, onde você estava? Então, não tinha como, né? Muito bom, muito bom. É muito interessante essa visão, né? Porque, hoje em dia, é tudo muito dinâmico, né? A pessoa sai do trabalho às 6 da manhã, por exemplo, às vezes pega um intervalo, faz um treino de 1 horinha, corre se tiver que ir para uma faculdade, ou corre se tiver que buscar um filho na escola. É tudo muito dinâmico. Muito dinâmico. Então mudou realmente muito, assim, né? E por isso que os mestres têm que pensar um pouco disso, porque a riqueza é muito grande, mas tem que ser aplicada em conta-gotas. Então o mestre tem que fazer esse filtro, né? O que eu posso aplicar para ele agora, o que eu posso dar, principalmente hoje, que as pessoas não prestam atenção em mais nada, né? Pega o Instagram e fica virando foto, não presta atenção. Então os mestres hoje têm que parar, reformular essas coisas e tal, né? Então o que eu fiz com o Kung Fu no Brasil? Eu misturei um pouco da parte ocidental, da metodologia marcial militar, com o pensamento circular do oriental. Então eu fiz uma heresia, não sei, mas eu acho que a mistura é que funciona. Porque até onde eu sei, né, o Kung Fu é uma ferramenta, mas cá entre nós, é uma ferramenta de um lado só. Depois eu posso explicar alguma coisa sobre isso. Mas precisa conjugar as duas partes. E de certa forma, eu fiz isso, talvez até sem querer, mas pela necessidade momentânea, eu me vi com um problema que tem que ser resolvido, que era das faixas do sistema. Acho que é a força da intuição, né? A força da intuição. Você falou bem. O senhor acha que essa força da intuição seria uma segunda parte ou não?
Sim, seria uma segunda parte, mas não é só a intuição. A gente tem que ter a intuição e colocar ela na parte, Sim. colocar ela na prática, Em prática. né? Tem que colocar em prática. Então, não é só visualizar o sonho, tem que ter meta para chegar onde eu preciso chegar. Então, eu acho que eu fiz isso com o estilo de Kung Fu, e aí que está essa fusão é que talvez tenha dado certo para esses meus professores que hoje têm academias e são bem-sucedidos. Então, eu acho que foi em função disso, né, dessa mistura, né? A gente pode se aprofundar isso um pouquinho depois, mas essa mistura que eu acho. Então, é uma visão que eu tenho, sim, mas cabe aos professores. Não, mas eu acho que é bem isso. Eu acho que eu quero propor uma coisa aqui. Como esse é um episódio incrível, Mais que maravilhoso especial. e muito aguardado, vamos fazer um break aqui? Isso, vamos encerrar essa primeira parte, porque o mestre abriu várias janelinhas aqui de possíveis conteúdos, porque a gente tem na arte marcial muito conteúdo militar também, né? Sem Do ponto dúvida. de vista histórico. Opa! Então acho não que vale a tem- pena, louva Falar a um Deus pouco tem, no disso. Tahiti tem, enfim. Então acho que vale a pena no próximo episódio a gente resgatar e começar daí, certo? Certo, então, aproveitando esse momento, aqui tá nosso Pix. Se você puder ajudar esse lugar aqui de encontros, de conversas, essa reunião de famílias, faça, por favor, nós Como que é que você fala? Você fala uma palavra tão bonita. Afagar. Vocês gostam do afagar ao algoritmo, mas Isso. esse normalmente é no começo. Então é isso. Não sai daí. Quer dizer, pode sair, toma uma aguinha e daqui a pouco você volta para assistir a segunda parte com o Grão-Mestre Amaral. Até já. Isso? Até já.